Quem são os falsos profetas que Jesus falou? Ele disse que eles parecem inofensivos como ovelhas, mas por dentro são como lobo devoradores. E nesse vídeo, e de acordo com a Bíblia, eu quero mostrar para você quem são eles. Se manter um verdadeiro cristão nos tempos em que estamos vivendo é uma tarefa muito difícil. São tantos os manjares malignos à disposição para desviar aqueles que já encontraram o caminho. O mundo de hoje, como descrito na Bíblia, abundou o pecado. Um mundo cheio de mentiras ditas tantas vezes para confundir as pessoas e fazer a mentira parecer verdade. E é nessas horas que aparecem os oportunistas da fé. Aqueles a quem Jesus já nos alertava, se referindo a eles como os falsos profetas. A princípio parecem inofensivos como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Esses falsos mestres, como Jesus mencionou, exploram a fé das pessoas para aumentarem seus estrondosos patrimônios, que chegam à casa de milhões. Para eles, o evangelho é secundário, e a prioridade são suas contas bancárias. São verdadeiras empresas com uma fome insaciável de arrecadar dízimos e ficarem cada vez mais ricos. Acho que nunca leram Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse alerta de Jesus se faz muito importante nos dias de hoje. E se você que assiste esse vídeo já é um cristão confesso, quero te fazer a seguinte pergunta. Você já parou para verificar se as pregações e ensinamentos de sua igreja são realmente alinhadas ao verdadeiro evangelho de Jesus? Sua igreja prega arrependimento de pecados, confissão de fé e a aceitação de Jesus para a salvação? Faça essa análise porque precisamos atentar para a nossa caminhada espiritual desde o começo da nossa fé. Somente com uma fé autêntica, podemos lutar contra as forças que querem controlar nossa alma e principalmente saber discernir o que é verdadeiro do que é falso, o bem do mal. O apóstolo Paulo também falou sobre isso em 2 Coríntios 11, 13 e 14. Ele disse que tais falsos pastores são obreiros fraudulentos, fingindo serem apóstolos de Cristo, e acrescentou que até o diabo se disfarça em anjo de luz. É dever de todo cristão ficar atento aos avisos que a Bíblia nos dá sobre essas falsas igrejas. Cuidado, que num primeiro momento pode parecer que esses líderes estejam levando a verdade do evangelho, inclusive com sinais ou profecias arranjadas que fazem você acreditar que aquilo é de Deus. Veja esse exemplo de enganação. Alguns pregadores em um culto com milhares de pessoas pedem para as pessoas levantarem seus documentos nas mãos dizendo que hoje Deus vai te chamar pelo nome e fazer milagres. Quando você levanta o documento, existem pessoas filmando sua identidade e colhendo suas informações, como seu nome, nome de seus pais, sua idade. E de repente, no meio da pregação, como se fosse uma revelação de Deus, o pastor grita no meio de todo mundo o nome de alguém e o nome de seus pais, e lança uma falsa profecia de bênção sobre aquela pessoa. Percebeu onde está o golpe? Vou explicar. Aquelas pessoas que estavam filmando enviam as informações ao pastor, que está pregando através de microfones embutidos em seus ouvidos. A partir de então, o pastor pode chamar várias pessoas que estão no culto que ele não conhece ou nunca viu, passando a impressão de que Deus é que revelou. Essa é apenas uma das maneiras de engano usadas por esses falsos profetas. Se fosse falar de todas elas, o vídeo seria interminável. Ainda falando um pouco desses charlatões da palavra de Deus e que está bem fresco em nossas memórias, são as eleições passadas. Vários pastores de grandes denominações, não vou citar aqui, mas é um assunto que está em toda a internet, basta você pesquisar. Vários deles disseram e profetizaram que Deus havia revelado que o atual presidente da República seria reeleito. Todos sabemos que não foi isso que aconteceu. Então quero deixar aqui um desafio para você, que faz parte de uma dessas igrejas. Pergunte ao seu pastor por que Deus falhou ao lhe dar essa visão.
Será que não seria o momento de dizer a eles: o Senhor não tem qualificações para pregar a verdade de Deus? Mas não é o que acontece, porque são intocáveis e continuarão a levar as pessoas ao inferno. Será que você está percebendo a gravidade que é frequentar essas igrejas? Fuja dessas igrejas urgente. Se eles querem ir para o inferno, deixem ir, mas não embarquem nessa com eles. Uma das estratégias usadas por Satanás para se infiltrar nas igrejas são as pregações que falam somente aquilo que as pessoas querem ouvir, e nelas não contém as palavras perdão, arrependimento, salvação através de Cristo. São as chamadas pregações motivacionais, feitas em ambientes envolventes com luzes e músicas, e o uso de textos que motivam, inspiram e de certa forma confortam o coração temporariamente. Mas essa não é a mensagem do Evangelho, e sim assunto para profissionais em psicologia. Claramente há um desvio na pregação do verdadeiro Evangelho. Pode ser até que ajudem essas pessoas, mas o Evangelho da salvação é muito mais que isso. Não se trata de resolvermos os problemas apenas da carne, mas sim preparar as pessoas para quando o Espírito tiver que voltar a Deus. A verdade é que esses falsos profetas sabem como conquistar a atenção das pessoas, e adornados com uma roupagem de modernidade e apelo emocional, representam um desafio profundo à fé cristã. 2 Timóteo 4:34, Paulo nos alerta sobre a facilidade com que o coração humano é seduzido. Ele diz que haveriam tempos em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e seriam seduzidas pelas facilidades pregadas por falsos mestres. Mensagens essas que são reconfortantes, mas totalmente desprovidas da justiça e do poder transformador do Evangelho. O Evangelho de Cristo é poderoso, transformador e confrontador, chamando-nos ao arrependimento, renúncia do eu e reconhecimento de que sem Cristo não há salvação. Se essas verdades não são pregadas em sua igreja, fuja delas urgente. Leia Atos 17:11 e veja que Paulo já nos ensinava a examinar as Escrituras todos os dias para proteger a nossa fé contra as correntes enganosas que buscam nos desviar do verdadeiro caminho e que conduz à vida eterna. Essas pregações motivacionais com mensagens agradáveis evitam confrontar os ouvintes com as exigências do Evangelho. Como cristão, isso nos lembra de que não devemos apenas buscar o conforto para as aflições de nosso corpo, mas buscar o crescimento e a maturidade espiritual. E isso muitas vezes vem através dos desafios e das provações que suportamos. Para tanto, precisamos nos esforçar e ser fiéis à verdade do Evangelho, permitindo que a palavra de Deus molde nossas vidas e guie nossos passos em cada momento. Por mais que as palavras de encorajamento nos motivam e sejam importantes, o problema surge quando elas substituem ou escondem a verdadeira mensagem do Evangelho. Você não encontrará crescimento espiritual participando desses cultos modernos, porque Cristo é a transformação, e esses cultos pouco se fala sobre Cristo. E como agravante existe aquela máxima de que Deus te ama como você é. E claro que isso é verdade, mas por outro lado, é verdade também que a palavra diz: venha como está, mas você não pode permanecer assim se quiser andar com Cristo. Veja 2 Coríntios 5:17. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se você se sente bem assim e não quer mudar, Deus continuará te amando do mesmo jeito, mas isso não vai impedir que a sua justiça seja feita no último dia. Jesus nunca disse que seria fácil conquistar a vida eterna. Olha só os exemplos dos apóstolos que seguiram Jesus. A maioria foram martirizados e hoje estão no céu com Jesus. O evangelho que não prega arrependimento, renúncia e a necessidade de nascer de novo não levará ninguém ao céu. E infelizmente esses cultos têm se proliferado, e isso me deixa muito triste, porque significa que o diabo tem tido sucesso em desviar as pessoas da verdade. Outro assunto que gostaria de falar com vocês agora é sobre os louvores. Quando nós falamos em louvor, o que vem junto é a palavra adoração. Sim, o louvor a Deus é para reconhecermos a sua grandeza e a sua soberania sobre todas as coisas. Como podemos observar no livro dos Salmos, e um bom exemplo é o Salmo 150 que fecha o livro, mas os louvores atuais mais parecem uma playlist de mensagens motivacionais e de autoajuda. Então, quando você for abrir uma playlist para ouvir louvores, dá uma checada se esses louvores estão focados em exortar a grandeza e a santidade de Deus. Caso contrário, escolha outros louvores. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre esses louvores, te convido a ler o louvor de número 8 que Davi escreveu, e com certeza você vai entender do que estou falando. Relembrando que os assuntos abordados aqui é para você ter em mente o que é realmente uma igreja que prega o evangelho da verdade.
Então, dando sequência, quero falar agora sobre as falsas doutrinas. Antes, vamos deixar claro aqui o que é doutrina. Uma doutrina bíblica é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Na religião, doutrina é um conjunto de crenças que definem uma religião ou filosofia. A doutrina cristã é fundamentada na Bíblia. Quando falamos em falsas doutrinas, estamos nos referindo a ensinamentos que alguns pastores utilizam e que desvirtuam a verdade bíblica. E por que eles fazem isso? A intenção desses pastores é agradar seus membros para que estes se sintam confortável e dessa forma nem pensem em sair de sua igreja para procurar outra. Como o objetivo desses pastores é mais financeiro que espiritual, quanto mais pessoas ele tiver em sua igreja, mais a chance de receberem uma quantia maior de dízimos. A estratégia adotada por eles é que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E mesmo isso sendo verdade, o diabo tem feito estragos dentro da igreja porque ao pregar essas falsas doutrinas, passa a impressão de que a pessoa não precisa de mudança porque Deus a ama. Entenda que o amor de Deus não é uma licença para pecarmos. O livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8, é bem claro quando diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. A mensagem de Jesus quanto a isso também é muito claro. Ele mesmo disse que veio para o pecador. Mas quando o pecador chegava a ele, o poder transformador de Jesus confrontava a pessoa com os seus pecados, levando-os ao arrependimento. E depois Jesus dizia: vai e não peques mais. Essa é a essência do Evangelho. Arrependimento, perdão de pecados e uma nova vida de renuncia ao pecado para permanecer salvos em Cristo e aguardar a sua volta em glória e poder. Quando Jesus, no capítulo 11, versículo 8, encontrou-se com uma mulher pecadora condenada por toda a sociedade, ele disse a ela: vá e não peques mais. Portanto, o pecado é o que nos separa da santidade de Deus. Portanto, fica claro que para fugirmos dessas heresias, devemos nos esforçar dia a dia nos dedicando à leitura da Bíblia, à oração e principalmente pedir discernimento a Deus para nos dar uma visão clara de seu propósito para nossas vidas. Só assim poderemos discernir se o que está sendo pregado é realmente centrado na palavra de Deus ou possui desvirtuamentos apenas para agradar nosso ego. Claro que o amor de Deus é inegável e imutável, mas o chamado para a vida eterna vem acompanhado de renúncias mundanas e mudanças significativas. Olha esse versículo incrível a respeito dessas falsas doutrinas. Vamos ler Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. No mundo de hoje há vários temas sendo debatidos, mas que à luz da palavra de Deus são claramente desvios do que a Bíblia nos ensina. É o caso da ideologia de gêneros, por exemplo. A Bíblia é clara quando diz que Deus criou apenas macho e fêmea. Ele não criou um terceiro gênero. Mas, infelizmente, existem igrejas adotando essas falsas doutrinas, onde pessoas do mesmo sexo se casam e constituem famílias. Isso é muito sério. Essas igrejas têm dado o aval a seus membros a não mudarem de vida e continuarem uma vida de pecado. O que está acontecendo é que a igreja está se moldando aos padrões do mundo, enquanto que sua missão é totalmente contrária a isso tudo que estamos vendo. Deus nos chamou a sermos a luz do mundo, mas ao invés de sermos luz e iluminar as trevas do mundo, estamos permitindo que as trevas entrem e apaguem a nossa luz, fazendo com que a igreja perca sua verdadeira identidade. E a estratégia usada por Satanás para cumprir sua missão tem sido atacar principalmente aqueles que estão à frente dos ministérios. Quando um líder que cedeu aos ataques de Satanás cai, acontece exatamente aquilo que ele planejou. Toda a igreja fica escandalizada, tanto os de dentro quanto os de fora. As pessoas de fora usarão isso para a zombaria da fé, ou até mesmo para não se converterem a Cristo. Por isso, a necessidade de uma liderança embasada na palavra de Deus e, acima de tudo, fortalecidos espiritualmente, para que quando as batalhas vierem, o líder dar um chega pra lá no demônio e dizer: aqui não Satanás. Aqui quem reina é Jesus.
Não vou ler aqui, mas quero que você abra sua Bíblia e leia o que Paulo disse sobre como os líderes devem ser em Timóteo 3:2. Todos nós estamos suscetíveis a erros, assim como nossos líderes, e por isso a Bíblia nos ensina a orar por eles, não apenas para que sejam protegidos dos ataques, mas também para que tenham sabedoria, integridade e discernimento em sua liderança, assim como Romanos 12:4 e 5 nos ensina. Isso nos faz lembrar que a igreja não é apenas uma organização, mas um corpo, e quando uma parte sofre, todo o corpo sofre junto. Quando falamos aqui sobre os falsos pastores, principalmente no quesito das finanças, vale lembrar também essa onda gospel de cantores que antes eram referência nos louvores e levaram milhares de pessoas a serem batizadas em nome de Jesus. Infelizmente, eles foram seduzidos pela fama e pelo dinheiro, deixaram Jesus a ver navios. Exatamente o que acontece com os falsos pastores, como já dissemos aqui. Esses desvios por parte de líderes ou cantores fazem estragos terríveis à imagem do cristianismo na igreja. Não vou dizer aqui que sou melhor do que ninguém. Todos somos pecadores e suscetíveis ao erro. E é por isso que a Bíblia nos diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Enfim, é fato que a sociedade e o mundo mudou muito desde que Cristo Jesus nasceu entre nós. E é claro que algumas adequações precisam ser feitas. O que não podemos é pregar um evangelho negociável, que fere os princípios da fé cristã. Portanto, devemos sim buscar maneiras criativas e relevantes de engajamento com a sociedade, mas nunca cedendo a valores mundanos, esquecendo quem somos e no que acreditamos. Os princípios imutáveis da palavra de Deus é que nos diferencia do curso deste mundo. Estamos chegando ao final deste vídeo, e como sempre faço, gostaria de falar com você que talvez esteja assistindo esse vídeo e ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiro precisamos reconhecer que todos pecamos contra Deus, e isto nos imputa como salário a morte eterna. Mas para restaurar nossa comunhão com Deus, Ele mesmo enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Mas 3 dias depois, Ele ressuscitou e venceu a morte. E hoje Ele te convida a também vencer essa morte. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Então faça comigo essa simples oração. Mas lembre-se que a oração não irá te salvar. Somente crendo em Jesus e em sua obra redentora. Deus, eu sei que tenho pecado contra ti e mereço ser castigado, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço, para que por minha fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono o meu pecado e coloco minha confiança em ti, para minha salvação. Obrigado por sua maravilhosa graça e perdão, o presente da vida eterna. Amém. Agora que você começou uma nova vida em Cristo, continue estudando a Bíblia e procure uma igreja para seu crescimento espiritual. Mas lembre-se de tudo o que falamos nesse vídeo sobre igrejas e peça a direção de Deus para achar uma que pregue a verdade bíblica. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos e nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua vida e de sua família. Te aguardo no próximo vídeo.